Nossa, que prazer estar aqui com vocês. Boa noite. E um mimo lascado, me deram um chazinho para trazer aqui para cima. Fui brindado com esse coral maravilhoso, né? Harmonizando essa casa. Então eu queria convidá-los para nós iniciarmos com uma oração. Aproveitando a última música que foi entoada aqui, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que tenhamos aqui, essa hora, bons eflúvios, que a gente consiga levar principalmente para os nossos lares essa energia gostosa da casa de Jesus. Por que eu comecei com o Pai Nosso? Primeiro que eu tinha combinado com o pessoal do coral, falei, vocês cantem, por favor, Pai Nosso no final, vocês vão me dar um gancho maravilhoso. E eles fizeram, vocês são porreta, me ajudaram pra caramba aqui. É uma oração que tem uma força enorme nas palavras. E essa força, ela vem do Espírito de Deus. E o tema de hoje, quando a gente escolheu falar sobre pensamento e vontade, como sendo o motor da evolução humana, eu estava preparando essa palestra, lá pelas tantas, olhando o livro do Leon Denis, eu falei, pô, vão achar que eu plagiei o Denis, né? Falei, mas eu vou contar lá para o pessoal, que foi sem querer. O título foi sem querer, eu juro. Tá certo? Mas lá, pelo meio do capítulo, na terceira parte do livro, onde ele fala do efetivamente do ser, né? Esse livro tem como título o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Né? No final, na parte 3, ele fala, bom, agora vamos conversar, né? Já entendemos como é que a gente trata os problemas, vamos olhar como oportunidade. A dor, nós vamos dar uma bênção lascada para ela, porque ela é um alarme, e nós vamos ver aqui ao longo dessa hora que vamos conversar um pouquinho da importância de trabalhar principalmente o aspecto de uma sintonia em coisas positivas, no tocante a gente educar as células. Olha que interessante. Vamos falar aqui um pouquinho de célula, de corpo humano, né? Porque nós estamos encarnados aqui. Vocês vão ver a importância que tem falar sobre esse tema. Ok? Então, vamos iniciar conversando um pouquinho. Deixa eu pegar meu apontador laser aqui, né? Para ir mudando os slides. E é interessante que falar sobre pensamento e vontade, pessoal, nós estamos necessariamente falando da essência do espírito. O atributo, o que o espírito utiliza-se para gerar as coisas, é através das ondas de pensamento. Tanto é verdade que Deus criou o mundo pensando. Nas metáforas do Velho Testamento, tem lá, faça-se a terra, e a terra se fez. Olha aqui, nunca ninguém relatou de ver, a não ser Moisés, né, lá no Monte Ararat, que viu, conversou com Deus, não é isso? Faça-se o firmamento, e o firmamento se fez. Olha a força do pensamento. Ele criou todo esse universo, ele criou todos os espíritos. Mas, como ele é soberanamente bom e justo,
ele nos deu essa característica. Ele falou assim, ó, espíritos, vocês estão sendo criados à minha imagem e semelhança. Vocês podem tudo, vocês têm a máxima potencialidade ao bem, só que vocês vão ser criados simples e ignorantes. A questão da ignorância, né? Aliás, é uma bênção, viu? Não é? É uma bênção. Tem coisas que é bom não saber. Você se protege quando você não sabe. Mas é no contexto de nós efetivamente evoluirmos. Por isso que Deus nos fez com a máxima potencialidade ao bem. E falou, olha, há necessidade de vocês aprimorarem isso. Vocês conseguem efetivamente, ao serem criados, estarem com Deus. Podemos dizer que hoje nós não somos deuses, ok? Mas nós estamos deuses. Nós vamos chegar lá um dia, nessa melhoria. E nós vamos fazer isso de que maneira? Pensando. O potencialidade, então olha que legal. Então, através dos estímulos da percepção, representações mentais que orientam o nosso comportamento. Olha que lindo na neurociência. Esse comportamento nos leva a planejar a nossa melhoria e tomar as melhores decisões em situações reais ou simuladas. Tem um amigo que está aqui na plateia, que ele costuma dizer assim, se eu errar, você me ajuda, viu, Ricardão? Ele fala assim, ó, tenta aplicar a sua melhor versão. É isso mesmo? Eu estou falando certinho. Essa foi de improviso, que eu queria explicar essa questão aqui da tomada de decisão. Quando você tem a sua melhor versão, se a sua melhor versão é em casa, ok, tenta aplicar ela em todos os lugares que você tiver. Se é no trabalho, então tenta aplicar. Mas eu gosto muito do grande cenário que o Ricardo costuma dar para isso, que ele fala assim, se é na casa espírita, tenta aplicar, porque aí não tem erro, correto? Então, olha que bacana. E aí, pessoal, essa questão, quando eu fui buscar essa definição, lá na neurociência, com a ajuda do chat GPT, eu fiz um link com o Pentateuco da doutrina espírita, que é a Gênese. Fui lá no capítulo 14, itens de 13, 14 e 15. Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem um livro que é usado muito no direito, chama Vademecum. Essa nomenclatura significa o seguinte, é um apanhado de coisas. Tem mais de 160 livros catalogados no Vademecum Espírita, falando sobre pensamento. E eu dei uma olhada, 90% é técnico, tá bom? Veja a importância que tem. E aí, lá na Gênesis, ele vai nos falar o seguinte, aproveitando essa questão do comportamento, do planejamento e de tomar a decisão. Ele fala que os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. E aí, esse fluido espiritual é o veículo do pensamento. Ou seja, é como o espírito age, como que ele atua. E os espíritos atuam sobre esses fluidos, de tal maneira que nós precisamos trabalhar muito bem essa questão do estar sintonizado naquilo que a gente quer e, principalmente, colocar energia. O Denis começa essa parte falando da vontade. Vê se vocês concordam, ó. A força de vontade, obrigado, Luiz, quando você deu o gancho, né? Lá da força de vontade. Se eu coloco intenção naquilo, uma vontade grande naquilo que eu estou pensando, as coisas acontecem, tá bom?
principalmente se forem necessárias. A gente tem que ter também, trabalhar com a onda de pensamento, nós temos que ter essa noção de necessidade. Nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Graças a Deus. Porque senão a gente não dá conta, viu? Muitas vezes você quer um negócio, consegue, depois você quer desistir, quer voltar atrás. Então, agradeça tudo o que acontece. Isso, inclusive, é uma fala de Paulo. O apóstolo Paulo fala bem isso. A tudo dai graça. E não pergunta por quê. Pergunta para quê. É muito mais profundo. E aí você vai direcionar, criar imagens fluídicas através do pensamento e vai melhorar o seu envoltório perispíritico. Como sendo um espelho e uma fotografia daquilo que você pensa. Quando eu coloquei o título aqui, que eu falei que foi sem querer e foi mesmo, eu ia colocar o título assim, é muito pretensioso esse título, né? Diga-me o que pensas, que eu direi com quem andas. É um trocadilho com o ditado, certo? Então, quando você reflete aquilo que você pensa. Puxa vida, isso é legal, né? Dá um alento para nós. Eu reflito aquilo que eu penso. Exatamente. Então, se eu estiver feliz, eu vou refletir felicidade no meu corpo, no sorriso. Eu vou encarar as dificuldades, ou ainda as oportunidades. Eu vou olhar aquelas dificuldades como oportunidades e levar a coisa de boa. E procurar me melhorar a cada momento. Muito bom. Denis vai dizer que a vontade é o mais importante. Porque, no fundo, vontade está ligado à energia. Sou um cara da eletrônica, né? Da física. Fui lá buscar a definição num livro do Halliday Resnick. É um livro que a gente, quando estudava, chorava e a mãe não via, tá? De tão difícil que era. E a definição de energia dele é simples. Está escrito assim. Tudo que gera movimento, deslocamento. Ou seja, eu desloco, eu estou agindo. Se eu estou agindo, movimentando, eu estou criando novas potencialidades. Eu estou saindo de um estado A, indo para um estado B, automaticamente, eu posso tirar proveito desse movimento, dessa energia me melhorando. Estamos aqui numa quarta-feira, o salão está lotado, né? Tem um monte de espíritos encarnados, eles vieram mesmo com o frio. E também de encarnados, né? Obrigado por vocês terem saído de lá, de casa, no aconchego. Mas é um tema muito legal, porque a gente vai ver aqui, ó, que essa vontade vai fazer com que eu consiga fazer com que as potências internas que nos elevam seja colocada em prol da minha evolução. Então ele faz uma pergunta, isso eu fui buscar lá no Leon Denis, no capítulo 20, ele pergunta, por que meio colocamos em movimento as potências internas e as orientamos para o ideal elevado? Pela vontade. Então basta colocar energia, tá? Basta querer, que a gente consegue tudo que for necessário. Essa palavrinha, esse advérbio, né, de condição, mas é importante, só se você tiver necessidade. O uso persistente e tenaz dessa faculdade soberana, faz parte do espírito, permite-nos modificar a nossa natureza e vencer todos os obstáculos. Olha que interessante. E, inclusive, dominar a matéria. Nós vamos ver numa parte aqui dessa conversa, de que o elemento inteligente, desenvolvido, criado à imagem e semelhança de Deus, é o espírito. Só que nós estamos, para poder melhorar, a gente reencarna, ok? Nesse corpo anzio aqui. E nós temos que comandar as células no nosso corpo com a onda de pensamento. Que elas são, olha que interessante, isso eu fui buscar num livro de
ciência de citologia, essa definição. As células, elas são mal educadas. Agora eu estou traduzindo o que o cara falou lá, tá? Mal educadas. Ou seja, elas precisam ser melhoradas. Sabe como que a gente melhora? Olha que interessante, com a onda de pensamento. Então, observa que o corpo físico, ele também é um grande instrumento da nossa elevação moral. Eu tenho que dominar essa matéria. Então, eu tenho que educar a minha matéria. Agora, quando eu educo minha matéria, no fundo, eu estou fazendo o quê? Eu estou me olhando como espírito. Eu estou dando importância para as coisas espirituais. Tudo bem? Aí? A vontade é um atributo fundamental à felicidade humana, porque ela é diretora dos pensamentos do ser. É um supremo motor do progresso da vida universal. Observa essa palavrinha, ó. Fundamental, felicidade. Todos nós buscamos a felicidade, não buscamos? Buscamos o céu. Todo mundo queremos ir para o céu, né? E toda vez que a gente olha, a gente é tão presunçoso, fala assim, puxa, eu vou para o céu. E olha para cima sempre, né? Ok? Felicidade. Onde está esse céu? Onde está essa felicidade? Se eu canalizar minha vontade de forma adequada e o meu sintonizar as coisas do meu pensamento com amor, caridade, perdão, resiliência, persistência, eu estou feliz. Então, a felicidade, gente, está mais próximo do que a gente imagina. O céu está dentro da gente, tá? Hoje nós vamos fazer uma agenda positiva. O resto, tudo que for o contrário, é verdadeiro também, mas eu não vou falar aqui, tá bom? Vamos fazer só uma agenda positiva aqui, só coisa boa, beleza? Isso é outro ponto que vai aparecer aqui. Como é que a gente, no dia a dia nosso, como é que a gente, então, canaliza para as coisas boas? Esse pensamento, essa energia, essa vontade. Sendo otimista. Meu pai tinha uma frase que ele falava assim, filho, o pessimismo e o otimismo têm o mesmo preço, custa R$10 o quilo. Ele falava, custa R$10 o quilo de otimismo e de pessimismo. Então, para que comprar o pessimismo, certo? Eu achei legal, guardei isso aí para a vida. Né? Seja otimista. Canalize a sua vontade olhando que tudo está te acontecendo, precisa acontecer. Uma folha não cai se não tiver uma função, certo? Então, a gente tem que agradecer. Ó. Até porque, olha que legal, é um supremo motor do progresso da vida universal. Tudo no universo se interliga, pessoal. Um bom pensamento, hoje aqui fazendo uma palestra, vocês aqui ouvindo, refletindo sobre essas palavras do Evangelho, eu estou engasgando com a minha saliva, porque eu não sei, não me pergunta, só um minutinho. Mas eu sei sim. É que eu estou resfriado, hoje peguei uma gripe bem brava, mas acho que está indo bem. Está indo bem. Eu dei umas tossidinhas aqui, é por conta disso. Então, voltando aqui, ó, tudo se interliga no universo. Então, é importante nós estarmos aqui refletindo, ouvindo, falando sobre a nossa essência enquanto espíritos, porque, de uma certa maneira, esses eflúvios que aqui estão sendo trocados, estão sendo levados para as pessoas que não puderam estar aqui hoje, para cidades que estão sofrendo aí abalos sísmicos, né? Eu estava olhando agora na CBN, no Japão, estava tendo lá uns abalos, talvez até pudesse ter risco de tsunami, as guerras que aí estão acontecendo. Então, observa, essa energia toda está interligada. Ó. Por quê? Porque é um motor do quê? Do fluido cósmico universal. Como eu emito onda de pensamento
eu vou impressionar, eu vou movimentar, não é vontade, não é energia, não é movimento, eu movimento esse fluido universal. Então, basta pensar. Simples assim. E como o pessoal às vezes gosta, né? É fácil, é simples, mas não é fácil, é isso que eu costumo dizer? É simples porque o pensamento é atributo seu, do espírito. Então é simples, só depende de você. Variável, uma única, onda de pensamento. Quando muito, a vontade, que é energia, duas. E você tem pleno controle sobre ela. Então é simples. Agora, não é fácil. Por que não é fácil? Por conta dessa questão de entender por que essas coisas estão nos acontecendo. O que eu tenho que aprender com isso? Tudo bem até esse ponto? Eu preciso aprender porque eu preciso organizar o espírito pensando, colocando energia e imprimir uma direção. A evolução moral. O grande objetivo nosso, quando a gente está aqui encarnado, o ideal olímpico, a medalha de ouro, é a nossa evolução moral. O que significa isso? O que significa evoluir? É se aproximar na plenitude do bem maior que fomos criados. Se aproximar ao Deus que existe dentro de nós. Isso é evoluir. E tem mais um contexto. Como é que eu sei que eu estou evoluindo? Também é uma pergunta que pode ser feita. Pô, como é que eu vou saber se eu estou evoluindo, se eu não estou? Observe que, quando as coisas começam a se repetir muito para você, isso é só um indício, não é uma fórmula, hein? Por favor, é só um indício muito en passant, como diz aí um termo francês, né? Mas, quando a coisa começa a acontecer muito para a gente, e ela vem com várias roupagens, a ponto a gente dizer assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, não é assim que a gente fala? Você fala assim, obrigado, assombração. Você está vindo com outras roupagens, é porque aquilo eu tenho que ter atenção, com o meu espírito. Aquilo é bom para a minha evolução, para que eu possa, aí sim, vem o contexto de evolução. É a sua melhoria efetiva em pontos que são marcados no seu perispírito e que precisam ser renovados. E aí você não cai mais. Pode aparecer quando você realmente evolui. Por isso que eu digo, vibra, viu, pessoal? Quando vocês superarem um negócio desse tamanho, vocês estão enxergando aqui, pequenininho, 1 milímetro, beleza? Você fala assim, nossa, eu estou no céu. Eu sou um cara ínfima, do ponto de vista dessa medida, ela caracteriza
Eu vou te dar essa ferramenta, essa intuição, para você se falar, ó, preciso melhorar esse troço aqui, vou fazer com resignação, com paciência. E aí ele te dá a intuição, te dá a mediunidade. E aí, o Luiz, combinei com ele também, ele falou, ó, Luiz, você fala da força de vontade lá para mim, porque uma hora eu vou chegar lá no slide. Chegamos lá. O que é essa tal de força de vontade? A gente falou há pouco do Evangelho, a fé transporta montanhas. Nós estamos conduzindo aqui a conversa dizendo que basta eu querer que a gente obtém. Basta querer. Coloco energia e as coisas se criam. Essa força de vontade, ela está relacionada fundamentalmente a dois aspectos. Um, que todos aqui já ouviram falar, e inclusive o título do Evangelho, a fé. Certo? Qual é o significado dessa fé? É que eu confio, esse é outro aspecto, de que aquilo que eu preciso, que eu estou buscando, que eu estou colocando energia, que eu estou colocando força, ok? Vai acontecer. Bom, como a gente falou que nós vamos fazer uma agenda positiva aqui. A cura, daqui a pouco a gente vai chegar na cura. Cura espiritual, eu luto, vejo, tenho essas impressões, né? Do meu ambiente, dos meus relacionamentos, do meu trabalho, né, do meu dia a dia, e às vezes eu me atribulo, às vezes eu falo, ó, quer saber, está de bom tamanho, você olha para o lado, você vê uma pessoa que está complicada, emocional, espiritual, fisicamente falando, você fala, ó, eu estou bem pra caramba. Não é assim que a gente faz? Quando você olha, esse é um convite que a gente faz aqui, tá, pessoal? Reclamar é complicado, tá bom? É uma energia não é tão adequada. A hora que você começar, você pensou que vai reclamar, dá para segurar. Você tem controle, não externaliza a reclamação. Ok? Dá uma olhadinha dos lados. Você fala assim, pô, Deus, você é bom pra caramba comigo, muito obrigado. Entendeu? Aí você não reclama mais. Tem um livro que eu costumo indicar, é de um pastor presbiteriano, não é nem da doutrina espírita. O título é assim: pare de reclamar, aproveite as coisas boas da vida. O título é bom, não é? E tem gente que reclama o dia inteiro, né? Ó céus, ó dor, tudo acontece comigo. Vocês conhecem esse desenho animado, não? Hard e o Lip, os mais novos não vão, não. O pessoal fala, só procurando na internet, procura lá, o Hard e o Lip. Tranquilo? O hard era o reclamão, né? Hard, duro, no inglês. Era uma hiena. Leão é hiena, não é isso? Então, a reclamação baixa muito a frequência da gente. E a gente reclama por um monte de coisa. Então, deixa de lado a reclamação. Enalteça, agradeça. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não adianta dizer Pai Nosso que estás no céu se você não acreditar nisso, certo ou não? Se você não praticar isso aí. Seja feita a vossa vontade. A vontade dele é que nós nos melhoremos e que nós encontremos o bem maior que está dentro da gente. É isso que ele quer. Amar ao próximo como a ti mesmo. Olha, eu estou indo para o final da palestra, ainda são 8h30. Calma, depois eu falo disso. Beleza? Ame ao próximo como a ti mesmo. Olha que bacana. Ele está dizendo, ame-se. Se você consegue fazer aquilo que você não sabe, você consegue fazer aquilo que você, dar aquilo que você não tem. Por isso que esse mandamento é lindo. Ame-se, dê graças à sua vida, à sua oportunidade.
Aí sim você vai conseguir praticar. Ao amar-se, você vai conseguir praticar amar o outro. Muito bom. Nós estamos falando de pensamento, né? Muitas pessoas perguntam, Carlos, o que é orar, né? Orar, se eu orar pelo, nós estamos falando há pouco aí, né? Orar pelo pessoal que está passando dificuldade a 5 mil quilômetros, a 50 mil quilômetros, né? Ajuda. Opa, pelo estado do pensamento chega, lembra-se, pelo fluido cósmico universal, que é o meio de propagação da onda de pensamento, ela é infinita, ela vai por esse universo aí. Então, olha que legal esse ponto, ó. Através da oração, que nada mais é do que invocar. Olha essa palavra, esse verbo na língua portuguesa é lindíssimo. Quando invoco algo, significa que eu estou indo no fundo da minha alma. No fundo da minha alma. Estou invocando algo. Quando eu vou no fundo da minha alma, por isso que eu coloquei essa palavra, invocar aí, eu estou indo buscar Deus dentro de mim. Então, uma das formas da gente se curar espiritualmente com o Deus que está dentro de nós. Quando você ora, esperanças, mesmo na dificuldade, certo? Mesmo na dificuldade. Porque essa dificuldade faz parte do nosso crescimento, da nossa mudança de atitudes. Tem um livro do Kiko, né, que tem esse título, né? Mudança de atitudes. Não é do Kiko? Renovando isso? Obrigado. Renovando, mas o cara eu acertei, né? É o Kiko mesmo, né? Renovando atitudes. Okay? Então, renove atitudes. Podia até melhorar esse título. Aqui, pretensioso. Porque, veja só, renovar é fazer a mesma coisa de forma diferente. Está lá no dicionário a definição. Eu podia dizer, inovando atitudes. Oh, agora melhorou, não melhorou? Vamos ser modernos, vamos inovar as atitudes. Porque aí sim, se você for buscar a definição de inovação, você vai ver que é fazer coisas diferentes para obter resultado diferente. Vou dar uma dica para o Kiko. Ele já desencarnou, né? Ele faz um trabalho aqui, sabe? Ele recebe da próxima, ele escreve, inovando atitudes. Não, o Kiko não? Não foi outro, o Kiko não. Né? Eu estou fazendo confusão aqui. Carlão, não vai matar o cara, por favor. Isso, relaxa. Retirei já. Para fazer captação. Força de vontade. Conversando com o Deus que está dentro de você. Você está querendo viver bem. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que nos inspiram
bons pensamentos. Claro, se orar é conversar com Deus, eu só vou atrair espíritos de luz. Que vão, inclusive, aqui ele usou, eu fui fiel ao título, né, desculpa a frase do Leon Denis, não quis mudar, mas a gente poderia colocar ali, em vez de ser inspiração, né, que nos intui bons pensamentos. A intuição sempre vai ser coisas boas. A inspiração, nem sempre. Eu posso ser inspirado aí por um espírito zombeteiro, por exemplo. Mas a intuição não. Afinal de contas, a intuição é o nosso mecanismo da nossa mediunidade. Então, só tem que ser coisas boas. Tudo bem até esse ponto? Então, aqui, pela transmissão de pensamento, eu converso com Deus e aí eu estou buscando, nesse momento, a cura espiritual. Eu estou me curando moralmente. Mas eu estou encarnado, ok? Ao me melhorar moralmente, me melhorar enquanto espírito, nós temos estudado aqui na doutrina que o pensamento que comanda seu corpo físico. Opa, isso é bom. Se é ele que comanda, e ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele consegue educar o corpo físico. E aí, só por uma questão didática, eu vou colocar a emoção, né, a parte de sensações, né, do espírito, da matéria, e o corpo físico como uma coisa só, tá bom? Então, a parte psicológica sua e o físico, vamos chamar tudo de físico. Então, eu curo a minha parte espiritual, eu curo o meu emocional, automaticamente meu corpo físico, eu educo as minhas células. E olha que interessante, nós temos muitas, quando a gente reencarna, muitas doenças pré-existentes, tá? Quem fala isso é o pessoal que faz análise dos cromossomos, faz análise dos genomas. Nós temos testes hoje que o cara já consegue prever se você vai ter um tipo de doença, certo ou não? Claro que ele não está olhando a parte do perispírito ali, mas ele tem uma noção espírita enorme, porque ele tem certeza de que eu consigo prever essas doenças pré-existentes. E o detalhe, doença, ela pode nem se manifestar, concorda ou não? Quantos de vocês ouviram, agora nós passamos por uma pandemia há pouco tempo, uma pessoa que teve Covid de forma assintomática, certo ou não? Ou aquelas pessoas que se curam de determinadas doenças, tira de letra, doenças às vezes gravíssimas, porque tem a força de vontade, que acredita, tem a fé, tem a confiança de que, olha, tem que passar por essa situação, de forma resignada. E aí, olha lá, falando da cura aqui, o caminho da cura, nós falamos, esse ponto aqui nós vamos só completar a questão da cura espiritual. Existem estudos, e aí eu peguei lá um estudo dos americanos, eles chamam de cura mental, né? Aqui o termo em inglês, mind care. Ou ainda, olha que interessante, ciência cristã. Aplicando esse método a terapêuticas, e não se pode negar que os resultados obtidos são expressivos. Tem 2 experimentos importantes. Eles pegaram, lá em Nova York, fizeram olha a força de pensamento, hein? Força da vontade, do querer positivo. Com vibrações de um grupo de umas 90 pessoas, diminuiu 30% o grau de criminalidade em Nova York numa época. Um outro experimento que eles fizeram, eles separaram 2 grupos de pessoas que eram tratadas em alguns hospitais, foi em Washington, se não me engano, em Washington, D.C., onde uns tinham a certeza de que iam se curar, que iam ficar bem com o tratamento, tal, e o outro não recebeu essa informação. O nível de cura desses que acreditavam foi assim exponencialmente positivo.
o remédio fez muito mais efeito, a terapêutica fez muito mais efeito. Então aqui, ó, ainda estamos falando da cura espiritual. E aí ele fala, como é que você faz isso? Olha lá, otimismo. Fortalece, tá? Mesmo nas adversidades. Seja otimista. É duro, viu, gente? Aqui com o PowerPoint, conversando com vocês, no quentinho, né? É fácil falar. O duro é vivenciar essa questão. Mas aí que vem a nossa prova efetiva. Se isso aqui fizer sentido para vocês, a gente tem que tentar buscar aplicar, mesmo nas adversidades, numa doença, numa dificuldade financeira, numa perda de emprego. A gente tem que entender, perder um relacionamento, a gente tem que entender que as coisas estão aí para serem aprendidas. Tudo tem uma lição, absolutamente tudo. Então, vamos ser otimistas, vamos tornar forte. A base de tudo é a eliminação gradual. E como é que eu me torno um cara otimista também, né? Diminuindo egoísmo, orgulho, vaidade. E é fácil fazer isso? Não. Mas eu, com a minha vontade suprema, com as minhas forças infinitas, afinal de contas, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não podemos perder essa essência. Correto? Então tá. Os relatos de casos de curas são numerosos e apoiam-se em testemunhos irrecusáveis. Alguém aqui tem algum testemunho de que a força de vontade curou vocês ou não? Ou algum amigo? Tenho certeza que todos aqui devem ter uma história para contar positiva a esse respeito. É importantíssimo entender que hoje a medicina terrestre leva em consideração esse aspecto, tá, pessoal? Você vai numa consulta médica, e não precisa ser médico espírita, não. Tem vários outros médicos que já estão trabalhando esse lado do pensamento positivo, do otimismo, como sendo parte da terapêutica. Na homeopatia, isso já acontece já há bastante tempo. Ok? Muito bom. E aí, olha lá. Se o Espírito cria coisas e o Espírito nos modela, para a gente estar aqui hoje no formato que nós estamos, foi o Espírito que comandou as células na sua primeira divisão celular. Princípio básico da reencarnação. Tem lá o ócito de primeira ordem, recebe o contato do espermatozoide por uma atração, olha a vontade aí, ó, entrando, sintonia e vontade daquele espermatozoide com aquele ócito de primeira ordem. Toca, nesse exato momento que toca esse espermatozoide com o ócito, começa a primeira divisão celular. Esse é o princípio da reencarnação. Tudo bem ou não? Só que a primeira divisão de milhões de divisões celulares até a gente nascer 9 meses depois. Tranquilo até aí? Então você imagina que neste momento todas as impressões do espírito é colocado naquele ser que está sendo criado. Olha o poder de criação do pensamento. Cria um ser estupidamente grande, precisando emagrecer, certo? Entenderam? Olha a força que tem esse pensamento, olha a força que tem. Então, essa figura está mostrando justamente isso. Ó. O espírito pensando com a vontade, né? Eu vou lá, eu recebo, quando eu reencarno, um pouco de fluido vital. Como o pensamento usa o fluido vital como o seu meio de propagação, certo? Ele atua no corpo físico. Como que ele faz isso? Ó? Bom, primeiro que o físico, nós estamos falando de células, né? Nós somos compostos de células. Eu preciso de alimento, oxigênio e água, basicamente, para viver na atmosfera terrestre. Então, isso aqui me gera energia. Olha lá, energia de novo. Só que a energia da célula. Aí,
O meu pensamento é que vai comandar todos, fazer com que essas células aqui trabalhem direitinho. Para isso, eu tenho um subproduto do metabolismo dos alimentos. Isso aí é uma palestra que eu dei, acho que faz um ano, né, mais ou menos, essa palestra sobre ectoplasma. Isso é uma hipótese de trabalho do pessoal da Associação Médico Espírita, que diz que o ectoplasma é um subproduto do metabolismo dos alimentos. Básico, toda energia, quando você transforma em energia, por exemplo, energia mecânica em energia sonora. Então, todo mundo bate palma aí, ó. Olha, isso, olha lá, todo mundo fez barulho, beleza? Fez barulho, mas esquentou a mão também, não esquentou? Então, você transformou a energia mecânica do bater a palma em energia sonora. E também em calor. Mas não é sempre 1:2, pode ser 1 para muitos, tá bom? Por exemplo, tem situações que você pode aumentar a pressão junto. Então, você tem vários elementos aí que advêm. Então, essa hipótese de trabalho diz que você, alimentando a célula, você gera o ectoplasma. E o ectoplasma vai servir de meio, olha que legal, só encarnado tem ectoplasma, tranquilo? Ele vai ser o meio de propagação da onda de pensamento, para comandar as células do seu corpo, para educar a célula do seu corpo. A hora que ele educa a sua célula, você veio aqui com uma certa quantidade de fluido vital, como se fosse um tanque de combustível. Ela está educadinha, ela está amorosa, né? Ela trabalha com menos, ela exerce as funções com menos esforço, gasta menos energia. Aí você dá uma postergada na sua vida aqui, porque você não veio aqui só para resolver uma situação. Se fosse assim, estaria menos difícil, certo? Então, o ectoplasma vai ajudar o quê? A onda de pensamento, olha lá, comandar as células. E aí, gente, ele comanda mesmo, de maneira inteligente, educando a célula. Você sabe, todos vocês já ouviram falar disso. Tem muitas células que morrem diariamente, principalmente da pele, não é isso? Ela morre por um processo chamado apoptose. É uma morte natural dela, tá? Ela não tem mais função, e o organismo absorve a célula que não tem mais função. Quando o seu pensamento não está muito legal, mas não é só num dia, em vários meses, vários anos, várias vidas, tranquilo? Você não vai ter o processo da apoptose, você vai ter uma necrose. Então, uma necrose causa células cancerígenas. E aí você se destrói. Então, olha, educando o seu espírito, você educa a célula. Ela gera essa autodestruição positiva para renovar-se e você conseguir cumprir a sua evolução aqui. Está vendo como é importante o corpo físico? Nós temos que cuidar do corpo, mas não dar importância para ele. Nós temos que dar importância para o espírito, para a sua onda de pensamento. Cuide dele, ele é um instrumento emprestado para a gente poder evoluir. Tudo bem até aqui? Está indo para o finalmente agora, hein? E agora que ele fala, né, que as células são princípios inteligentes pouco desenvolvidos, até rudimentares, a serviço do princípio inteligente, que é mais avançado, que é o pensamento e a vontade. Esse pedaço aqui, aqui eu tirei do livro do Denis. Essa parte aqui eu tirei de um livro chamado O Gênio Egoísta, do Brian Dean. Então, o gênio, ele tem uma certa capacidade de pensar, entre aspas, ok? Mas ele é mal educado. Então, se você tiver uma doença pré-existente e você não tiver um bom pensamento, a chance de você desenvolver aquela doença é enorme. Agora, vamos fazer a agenda positiva? A chance de você não desenvolver é maior ainda. Compreenderam? A cura. Cure-se espiritualmente e nós iremos nos curar emocional e fisicamente. Ok?
Células possuem estrutura mental e necessitam ser educadas, receberem da mente humana a educação moral, porque, afinal de contas, quem comanda a célula é o seu pensamento, é o seu espírito. O acolhimento consciente que renove suas estruturas mentais embrionárias, na direção da caridade, do perdão, da indulgência. Isso aqui é uma pergunta que o pessoal faz. Como a gente faz isso, caros? Tente fazer as coisas de forma amorosa. Estenda a sua mão de forma amorosa. Tenha persistência, seja indulgente. Indulgente é ter o cuidado com o seu chamado inimigo. Sabe quem é o seu maior inimigo? Pode bater no peito, tá? Sou eu mesmo. Sabe aquele filme Dormindo com o Inimigo? Você dorme com você todo dia. Tá bom? Faz sentido isso? Não precisa admitir assim em público, certo? Pode pensar que assim, faz sim. Entendeu? Então, vamos ser indulgentes com a gente, conosco, e nós seremos com as oportunidades desses relacionamentos. E aplicar essa lei, que é uma lei divina, né? Perguntaram para Jesus, né, qual era o maior mandamento. Ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar se eu não consigo me amar? Como é que eu vou perdoar se eu não consigo me perdoar? Todas essas questões estão ligadas à matéria? Está ligado ao espírito, está ligado às suas ações, daquilo que você pensa. Portanto, pessoal, uma triste notícia. Não dá para falar que você fez sem pensar, tá bom? Eu fiz sem pensar, no calor do jogo. Não dá, não tem como. Sempre o pensamento vai vir primeiro. Agora, dá para conter a externalização. Aí vem a educação espiritual. Educação do espírito. Essa figura todo mundo conhece, essa passagem todo mundo conhece. Quando a moça toca no... até grifei aqui, esse aqui é o manto, ela toca no manto de Jesus, ela estava ruim, e ela fala: obrigado, mestre, você me curou. Ele parou, olhou, e primeiro ele pergunta: quem me tocou? Lembra dessa passagem? Aí a moça fala: desculpa, mestre, mas você me curou. Ele falou: não, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Então, eu quis trazer isso como, indo para o finalmente da nossa conversa de hoje, dessa palestra, pequena palestra, que nós nos curamos e nós nos adoecemos. Mesmo diante de um agente altamente tóxico. Certa vez eu estava aqui aqui mesmo no salão, eu dava aula aqui, né? Falei isso e não percebi, o Jamiro estava na minha frente, doutor Jamiro. Deu até um frio na espinha, eu falei: meu Deus, o que eu fui falar aqui, né? Ele fez assim com a cabeça, eu falei: então estou no caminho certo, deixa eu concluir. Aí fui. Na verdade, claro que um agente tóxico vai te fazer mal. Só que se você tiver com uma intenção, com uma energia, com uma vontade adequada, de estar ali naquele momento que tem aquele agente tóxico, por exemplo, agora eu poderia inventar 1 bilhão de coisas, tá? Eu estou inventando uma aqui, ó. Eu entrei lá para salvar alguém que estava ali naquele lugar, tirar a pessoa dali. Eu estou equilibrado espiritualmente, porque eu quero ajudar, o altruísmo me protege. Eu vou ter uma influência um pouco menor, ou quase nenhuma, daquele agente. Agora, cuidado, né?
Ó, o Carlão falou que o que manda é o pensamento, ele me protege. Daí você fala, vou entrar lá no morro, no Rio de Janeiro. Estou protegido, estou lá na casa de Jesus. E vai lá e entra no morro. Leva uma mão de pau lascada, certo? Volta, vem aqui e fala, Carlão, estou tudo roxo aqui, porque eu fui lá, você falou que o pensamento. Fui lá com uma boa intenção, você foi mesmo? Com boa intenção? Você foi lá com um espírito de desafiar. Baixa frequência, se atraiu o quê? Espíritos de baixa frequência. Tudo bem? A tua fé te curou, a tua fé te cura, a tua confiança te corrige. Todo mundo vai para São Paulo, já foram à noite, 100 quilômetros, o teu farol ilumina no máximo 50 metros, ok? E você anda 100 quilômetros tranquilinho, vai batendo papo, vai conversando sobre o seu time, ouvindo uma música de 50 em 50 metros. Tranquilo? Você não precisa iluminar o caminho inteiro. Então, a confiança, né, fecho aqui a minha ilustração, a confiança é isso. Eu não preciso enxergar todo o caminho. Eu preciso ter condição de entender, perceber aquele momento daqueles 50 metros. E, finalmente, pensamento é a força co-criadora. Junto com a vontade, a gente cria coisas. E nós fomos criados, então, à imagem e semelhança de Deus, simples e ignorantes. Todos com a máxima potencialidade ao bem, todos, sem exceção. Temos a capacidade de realizar tudo o que ele fazia. Ele, Deus. Só que ele fecha com chave de ouro e muito mais. Gente, nós podemos tudo que a gente quer, tá bom? Tudo. Desde que seja necessário, nós vamos obter. Essa é a força, a grande quinta força, né, que nós temos na natureza. Força eletromagnética, força da gravidade, todo mundo já ouviu falar disso, né? Atômica forte, atômica fraca. A quinta é a força do pensamento, que é a mais potente de todas. Desculpe? Não, sem dúvida nenhuma. Eu vou aproveitar a sua brilhante fala e aproveitar essa força do amor, que é muito maior. Por ela ser muito maior, como você colocou, vou me aproveitar dela, ela serve como amálgama. Amálgama é aquele elemento químico que junta as coisas, não deixa as coisas se separarem, ok? Então, o amor é o amálgama dos bons pensamentos. Quando você faz as coisas com amor, coloca amor em tudo, por isso aqui a gente fecha, né? Isso, então. Você foi cirúrgica na sua fala, ok? Eu usei uma palavra muito rebuscada. É isso mesmo, essa ligação aí fica melhor do que o amálgama. Isso. Isso. Com ela. E ela também estava com amorosidade, porque ela queria se melhorar, certo? Exatamente. Então, fechando o título da palestra, e fechando a palestra de hoje, pensamento e vontade é ou não é o motor da nossa evolução? Qual é o segredo do sucesso? Fazer com amor. E, fundamentalmente, amar esse Deus, soberanamente bom e justo, e ao próximo como a si mesmo. Quero pedir, agradecer inicialmente, mas muito a esses espíritos de luz que nos ajudam toda quarta-feira aqui nessas palestras, nessa casa de Jesus, ao Mestre Jesus, nosso Mestre de amor, ao nosso Pai, soberanamente bom e justo, agradecer imensamente a oportunidade de podermos ter estado aqui hoje, recebendo essas energias, podendo conversar um pouco sobre essa doutrina tão consoladora. E pedir que essas energias, hoje, especialmente, seja levada para os nossos lares, para os nossos amores, e que possamos, com essas energias, nos equilibrar e equilibrar a todos
que estivermos em relacionamento. Muito obrigado e assim seja.